Damas e cavalheiros, vejam essas cenas. Todas elas têm duas coisas em comum. A primeira coisa é que essas cenas mostram vilões, alguns dos maiores vilões do cinema. A segunda coisa em comum, você já deve ter notado, todos eles bebem leite. E essa não é a imagem que você normalmente associaria a um vilão. Mas ainda assim, o fato de vilões beberem leite os torna ainda mais assustadores. E para desvendar esse mistério, eu fui estudar a fundo para tentar entender através desses roteiros qual que é o papel que a comida desempenha em uma cena, seja num livro ou num filme. Porém, para eu conseguir responder a essa pergunta intrigante, uma outra pergunta tão bizarra quanto surgiu, uma pergunta que movimentou a internet, que é: por que é que o Brad Pitt come tanto nos seus filmes? E quando a gente conseguir responder a essa pergunta, finalmente a relação entre vilões e leite ficará clara, porque isso tem a ver com a técnica de escrita dominada por poucos escritores. Dos 48 filmes que o Brad Pitt fez, ele aparece comendo em 23. Até aí você pode estar pensando, e daí? Pessoas comem, mesmo que seja em filmes e livros. Nada importante. A não ser que essa pessoa seja Brad Pitt, porque é matemático. Quanto mais calorias o Brad Pitt consome em um filme, mais dinheiro esse filme ganha. Pra você ter uma ideia, em média, se o Brad Pitt não come, seu filme rende no máximo 68 milhões de dólares em bilheteria. Se ele comer até 200 calorias no filme, esse valor sobe para 110 milhões. E se for o dia do lixo e ele comer mais de 200 calorias no filme, o valor pula para 143 milhões de dólares em média. Mas por quê? O que tem de tão importante em Brad Pitt comendo? Bem, muita gente já tem avaliado isso e várias propostas já foram dadas. A primeira possibilidade está relacionada ao fato de Brad Pitt ser um homem bonito, e talvez as mulheres gostem de vê-lo comendo. Ok, Brad Pitt é um homem bonito, mas eu já vou descartar essa possibilidade. Ninguém me convence de que existam tantas mulheres assim que pagariam para ir no cinema apenas para ver o Brad Pitt comer. Pelo menos assim eu espero. A segunda possibilidade está relacionada com a sua atuação. Talvez você não saiba, mas os atores nos filmes não comem de verdade. Imagina refazer a mesma cena 30 vezes e ter que comer dezenas de vezes a mesma comida. Essa cena de Forrest Gump, por exemplo, foi filmada em um dia e meio, repetida diversas vezes. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Não, Tom Hanks não comeu esses chocolates. Para evitar problemas de saúde e não passarem mal, os atores mastigam, atuam e depois cospem num balde. Pode parecer nojento, mas seu ator favorito tem um balde de cuspe. Tem alguns atores que quebram essa regra e comem de verdade, mas nunca dá certo. Como nessa cena de Em Busca do Ouro, onde Charlie Chaplin come um sapato no dia de Ação de Graças. Esse sapato foi feito de alcaçuz por uma empresa britânica e a gravação levou 3 dias e 63 takes. Chaplin foi internado com choque de insulina e teve que fazer uma lavagem estomacal. Então sim, a maioria dos atores prefere cuspir e Brad Pitt não é uma exceção. Porém, quando Brad Pitt come, parece real. Ele come com as mãos em muitos de seus filmes, com a boca aberta, dando mordidas generosas e nos faz acreditar que é de verdade. Mas mesmo assim, você nunca parou para assistir um filme simplesmente porque Brad Pitt sabe comer um sanduíche como ninguém. O que me leva ao real motivo por trás de Brad Pitt e comida: o roteiro. Um dos maiores desafios de qualquer escritor de ficção, seja na literatura ou no cinema, é de criar personagens que pareçam reais em situações que soem reais. E existem vários truques para fazer isso. Um que eu gosto bastante é o de colocar algo na mão do personagem. Pensa bem, a gente raramente está sem fazer alguma coisa. Coloca um cara na esquina esperando pela namorada. Ele não vai ficar com o braço para baixo esperando meia hora olhando de um lado para o outro. Isso seria bem estranho. Agora, se você coloca alguma coisa na mão dele, coloca qualquer coisa. Um celular, um livro, uma coceira que seja, qualquer coisa vai adicionar um toque a mais de realismo. Agora, se você quiser adicionar uma camada de profundidade e tornar esse personagem mais complexo, dê comida para ele, e então de repente ele ganha vida. Uma das minhas séries favoritas, mas que foi cancelada logo na segunda temporada, é Life, com o incrível Damian Lewis. O ator interpreta Charlie Cruz, um detetive que é condenado à prisão perpétua por um crime que ele não cometeu, mas após 12 anos na prisão ele consegue provar sua inocência e voltar ao trabalho. Em quase todas as cenas você veria o detetive Cruz comendo alguma fruta. Isso ficou tão evidente que a colega dele teve que perguntar: Alright, I have to know. What's the deal with the fruit? Do you know what you eat in prison? Crap? Crap. No fresh fruit. Ever. I missed it. I don't think it'd be fruit that I'd be missing. Yeah, it would.
Então comer nesse caso não é apenas um truque de criação de cena, mas uma ferramenta de aprofundamento do personagem. Veja o personagem Rusty de 11 Homens e um Segredo. Ele tá sempre comendo lanches com as mãos porque seu personagem tá sempre em movimento e não tem tempo para uma refeição adequada. O mesmo acontece com Billy Bane de Moneyball, que tá sempre comendo rápido e em movimento, mostrando sua intensidade e vontade de ganhar. Louis de Pontdulac, do filme Entrevista com o Vampiro, uma adaptação do livro de Anne Rice, se alimenta de ratos, o que nos mostra sobre a luta do personagem para não se alimentar de sangue humano. O Joey Black, do filme Encontro Marcado, sempre tem reações bem estranhas à comida, porque afinal de contas ele não é humano e para ele tudo é novidade. E em Clube da Luta... Bom, nesse filme o Tyler não come, até porque ele é apenas fruto da imaginação do personagem principal. Comer é algo tão essencial e possui tanto significado que você vai ficar surpreso ao reparar quantas cenas importantes dos seus filmes e livros favoritos acontecem ao redor da mesa. Pensa no Poderoso Chefão. A primeira cena é de casamento, com um enorme bolo e comida, e boa parte do filme se passa ao redor de almoços e jantares. E que tal a série Hannibal? Sim, a série sobre um canibal dá um foco angustiante em pratos sofisticados que Hannibal prepara com carne humana. Então a comida aqui é uma representação perturbadora de sua psicologia complexa. Nosso relacionamento com a comida ele é tão profundo e complexo que acaba revelando muito sobre a nossa personalidade e até sobre o nosso caráter. Então quando o escritor consegue fazer uma associação coerente entre comida e personagem, no nível inconsciente, raramente no nível consciente, a gente percebe que essa cena soa real, soa natural. Isso não precisa ser feito apenas através de semelhança, mas também através de contraste, porque gera uma sensação de intriga e de mistério. A comida pode ser usada para despertar em nós uma compreensão mais profunda dos personagens. Desde Adão e Eva, a comida possui simbolismos que podem gerar diferentes associações, sejam por semelhança ou por contraste, como é o caso do leite. Pensa no que o leite representa. Leite é a primeira refeição do ser humano. Ele está associado ao cuidado materno, ao sacrifício da mãe, e qualquer mãe que já amamentou sabe disso. E depois, durante nossa infância, o leite está sempre presente no café da manhã. Então seu símbolo é de inocência e pureza. Nenhum outro alimento representa melhor esse conceito. E é por isso que quando um vilão bebe leite, a gente se sente incomodado. Existe algo extremamente maligno por trás disso, algo perturbador que nos faz repudiar essa imagem. O vício do Capitão Pátria por leite é uma aberração, ainda mais sabendo que aquele é realmente leite materno. É perturbador ver o coronel Hans Landa tomando leite na angustiante cena de Bastardos Inglórios. O mesmo acontece com Anton Chigurh, de Onde os Fracos Não Têm Vez, e Alex, de A Laranja Mecânica, e tantos outros. O leite não apenas representa infância e pureza, mas nosso relacionamento materno. A gente consegue ver essa relação explicitamente no Capitão Pátria. É normal um bebê tomar leite materno, mas um adulto fazendo isso mostra que essa pessoa possui problemas freudianos muito complexos e uma relação materna nada saudável. Mas mesmo os outros que aparentemente tomam leite de vaca parecem ter algum problema materno também. Não fosse assim, dificilmente teriam se tornado os psicopatas que são. Isso é o poder do simbolismo. E mesmo que você não consiga captar todas essas nuances em um nível consciente, pode ter certeza que, inconscientemente, você já sabia disso. E por isso essas cenas te incomodavam tanto. O ato de comer e beber, nas mãos de um escritor habilidoso, se torna uma ferramenta poderosa para comunicar aquilo que não precisa ser dito, mas que pode ser apenas mostrado. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, confere esse vídeo aqui, acho que você vai gostar. Um forte abraço e arrivederci.